nós possamos nos embasar na palavra de hoje, amém? Glória a Deus. E diz-nos então a palavra do Senhor: e obrigado ao Simão Sirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar a cruz. Vamos ver mais uma vez. E obrigado ao Simão Sirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar a cruz. Amém. Queridos, nós estamos diante de um texto que tem aproximadamente uns 2.500 anos. Então nós estamos diante de um clássico para começar. E esse texto é muito lindo, absolutamente. E por isso esse texto, querido, nós escolhemos esse texto hoje, porque como hoje é uma noite diferente, nós queríamos um texto diferente. E muitas vezes nós já ouvimos alguém falar sobre isso, mas eu particularmente nunca vi ninguém pregar sobre o Simão Sirineu. Eu nunca vi. Talvez você já tenha visto, mas eu nunca vi. Porque a Bíblia não nos dá não fala muitas coisas desse homem. Nós vemos que nesse Evangelho de Marcos, até mesmo no Evangelho de Lucas, quando fala dele, fala apenas um versículo desse homem. Mas nós, como enxeridos, vamos dizer assim, pessoas que gostam da história, somos nós somos mexer na vida desse homem. E nós encontramos coisas impressionantes na vida desse homem. E eu confesso que a história desse homem muito me emocionou. A história desse homem, eu vou dizer que me apaixonei por ela, porque esse homem é uma história linda. E hoje nós viemos aqui. Hoje o Senhor tem algo para falar na sua vida. Preste bem atenção. Preste bem atenção que nós vamos encontrar características desse homem que parece muito comigo, parece muito contigo. E tenho certeza que o Senhor hoje mudará a sua vida. E nós olhando então na história desse homem, nós chegamos a uma conclusão e encontramos algumas curiosidades. Dizendo a primeira, que seria o quê? Simão Sirineu, como ele é conhecido, que não seria o seu sobrenome, porque Sirineu seria a cidade de onde ele vivia, apenas Simão. Sirineu era a cidade que, há algum tempo atrás, na Bíblia era conhecida como Sabá. Depois de um tempo, passou a ser Sirineu, a cidade. Sirineu, perdão. E esse homem, então, Simão, tinha o costume de fazer uma vez ao ano uma tradição cujo se chamava Pessach. E o que seria essa Pessach? Pessach hebraica nada mais é do que a Páscoa judaica. Ou seja, uma vez por ano ele ia em um templo específico em Jerusalém, encontrava-se com pessoas, encontrava-se com outros fiéis cujo iam para este mesmo templo para que fosse feito um sacrifício por um sacerdote para ser aspergido o sangue desse cordeiro sobre a camisa daquelas pessoas que estivessem dentro daquele templo. E então aquela camiseta suja de sangue, com aquela camiseta eles voltavam para casa e mostravam para toda a sua família que através daquelas gotas de sangue que se encontrava, os pecados de toda aquela casa tinham sido perdoados. E então, mais uma coisa que encontramos na vida de Simão foi uma linhagem interessante. Vemos em alguma passagem da Bíblia que a rainha de Sabá foi até Salomão para o conhecê-lo. E chegando até conhecer Salomão, ela se deitou com Salomão e voltou para a sua cidade. E ela voltando
neste momento. Eu, Simão, estava dentro de minha casa, conversando com meu filho Alexandre e com minha esposa, dizendo a eles que eu estava naquele momento saindo de casa para ir fazer aquele costume que era ir ao templo para que fosse sacrificado o rei. Então eu explicando para eles, dizendo que eu iria lá sacrificar para que todos os nossos pecados fossem perdoados, explicando para eles que eu iria, mas eu voltaria para então mostrar a minha camiseta toda suja e eles crerem que o pecado foram perdoados. Só que no momento em que eu estava conversando com ele, eu creio que meu filho Rufo estava brincando no quarto chorando, quem sabe aos prantos, porque a palavra fala que ele era rejeitado pela comunidade. E então, naquele momento em que eu estava dizendo, quem sabe, um tchau para minha esposa, para meu filho Alexandre, Rufo veio correndo em minha direção e me disse: Pai, por favor, Pai, não me esqueça de mim. Não se esqueça de mim, porque eu não aguento mais essa vida. Eu não aguento mais todas essas acusações. Eu não aguento mais todos olharem para mim só porque eu sou diferente, ficar me acusando. Eu não aguento mais, Pai, meu coração dói, a minha alma geme, e eu não encontro saída. Pai, eu estou no fundo do poço, e quando eu olho para cima eu não vejo ninguém que me tire do fundo do poço. Ei, Rufus estava assim. Rufus estava assim porque ele era rejeitado. Ele era rejeitado porque ele era diferente. Eu não sei a sua vida. Talvez você não hoje dessa também. Porque as coisas que acontecem dentro do seu quarto, somente você e Deus sabem. As coisas que acontecem na sua cama, quando você vai dormir, só aí você e Deus que sabe. E o Rufus estava naquela mesma maneira. Talvez Rufus, quantas e quantas vezes ele indagava você dizendo: Deus, até quando? Até quando? Talvez você entrou aqui hoje e você dizia: Deus, até quando? Até quando eu vou aguentar isso? Até quando, Senhor? Será que são pecados? São pecados que eu carrego desde o meu passado, Senhor? Isso nunca vai cessar. Quando que o Senhor vai parar? Quando que essa minha dor vai ter fim? Ei, Rufus estava no mesmo jeito. E ele clamava, e ele gritava. E naquela hora ele chegou para Simão, gritou e pediu por socorro. E quem sabe naquele momento, agora eu, Simão, saía da minha casa. Eu saía da minha casa, estava naquele caminho indo, e via todas aquelas pessoas que me acompanhavam. E eu olhava para todos e começava a pensar: Deus, o meu coração está alegre. O meu coração está alegre porque eu estou indo ao seu templo. Eu vou sacrificar ali, eu vou receber o sangue e os pecados da minha casa vão ser perdoados. Quem sabe naquele momento ele começa a pensar em Rufus, porque nós sabemos que qual é o pai que gosta do sofrimento do seu filho? Nenhum pai gosta do sofrimento do seu filho. Nenhum pai vai olhar no seu
Quem sabe você dorme assim nessa noite, pensando que hoje seria o último dia, pensando em deixar a caminhada da fé, pensando que Deus já não está mais olhando para a sua vida, assim como o Rufo estava trancado naquele barco, clamando e dizendo: Pai, lembre ao meu Pai todas aquelas palavras ditas, me perdoe meu pecado, eu não sei o que eu fiz para ser tão condenado e apontado. Há pessoas nas nossas vidas que nos acusam, que apontam o dedo para as nossas vidas, sem saber ao menos quais as nossas dificuldades, sem saber ao menos qual é o nosso problema, sem saber ao menos qual é o que precisamos. E então, naquele momento, seu pai Simão estava indo na caminhada e pensando em mim, e ele continuou caminhando assim. Meu Deus, eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Eu chegarei lá, farei o que terá ser feito. Eu vou conseguir. Mas, queridos, quando Simão chega em Jerusalém, ele chega em Jerusalém e ele vê que ele precisa passar por uma rua que está acontecendo certo do mundo. E ele não entende o que está acontecendo ali. Ele nunca tinha visto Jerusalém aos anos passados daquele jeito. Não sabia o porquê que aquelas pessoas estavam ali, todas alvoroçadas. Algumas estavam chorando, outras estavam cantando, outras estavam sorrindo. E ele não entendia. A única coisa que ele pensava era o tempo. Eu vou chegar até o tempo. Eu vou conseguir chegar até o tempo. Eu vou conseguir chegar até o tempo. Mas infelizmente ele precisava passar por aquela rua que estava acontecendo, aquele alvoroço. De repente, eu começo então a romper aquela multidão. Pergunto para alguém: o que está acontecendo aqui? Ninguém me fala. Eu pergunto para o que está acontecendo. Eu preciso chegar ao tempo, mas ninguém me fala. Ninguém me ajuda. Então, quando eu vou para aquela multidão e eu olho, aí eu começo a ver uma coisa que muito me entristece. Eu ouço uma coisa me dizendo: Ei, você, venha, vá ajudar este homem a carregar. mas eu não conheço. Não importa, está no lugar errado ou na hora errada, vai carregar. Mas eu sou atrasado, pelo amor de Deus. Eu não posso, tem que chegar no tempo. Não há questionamentos, vai carregar. Então, nesse momento, essa história para. E então, olhamos por um outro ponto de vista. Havia um certo homem que estava com seu corpo dilacerado. E este certo homem era o mesmo homem que carregava coroas de espinhos. Era o mesmo homem que, mesmo sofrendo, sofreu calado. E ele vinha caminhando com uma cruz que não era dele. Pelo caminho do Gólgota ele veio com aquela cruz pesada, com situações e pecados que não eram dele. Mas ele veio carregando aquela cruz. E ele veio carregando aquela cruz. E quem sabe os pensamentos dele, quando ele olhava toda aquela multidão, ele olhava para aquela senhora e dizia: Ei, não é aquela mulher cujo eu ressuscitei a vida dela? E ele olhava mais um pouco, olhava para o lado e falava: Ei, olha aquele homem, não vai através das minhas mãos que ele voltou a enxergar. Ei,
Que hora que eu vou conseguir, ó Pai, fazer aquilo que realmente eu vi? E de repente, queridos, acaba suicídio. Esse homem, Simão, é liberado. E ele sai lá. E Jesus continua o seu trajeto, subindo até o monte. E ele então volta e começa a correr. Ele começa a correr novamente pelas ruas daquela cidade. Mas quando ele chega na porta do templo, o templo está fechado. O templo está fechado. Aquilo que ele veio fazer, ele não conseguiu fazer. Então ele começa a pensar: e agora? E os pecados da minha casa? Como vai ser perdoado? Nós vamos morrer agora, e o meu filho? Então ele começa a voltar para a sua casa. Ele volta, ele sem saber o que fazer. E quem sabe o caminho de volta. Ele começa a pensar: Deus, o que aconteceu em Jerusalém? O que aconteceu em Jerusalém? Eu não consegui atingir o meu objetivo, mas meu coração está alegre. Eu não consegui chegar até lá e receber o sangue do poder, mas eu não estou entendendo. O meu coração está feliz. Aleluia. O Senhor está dizendo para a sua vida hoje: você não está entendendo aquilo que está passando na sua vida. Mas chega de tristeza. Porque tudo aquilo que você não entende, tudo aquilo que você não entende agora, você vai entender amanhã. Não, você vai entender hoje. Você vai entender hoje. Porque o trabalhar de Deus é para hoje. Eu profetizo na sua vida hoje que toda tristeza que tiver no seu coração vai cair por terra hoje. Porque Deus irá restaurar corações do nosso bebê. O primeiro coração não meu. Até que ele vai acreditar no segundo bebê. Deus vai restaurar o seu coração.
cujo Senhor está falando, ele tinha um corpo dilacerado. Tinha corpo totalmente dilacerado, ele tinha apanhado muito. Pai, ele usava coroa de espinhos. Pai, eu conheço. Conhece? Pai, preciso te dizer, esse homem é o nosso Messias. Esse homem é aquele mesmo cujo curou os leprosos. Este Deus que está aqui nessa noite é o mesmo Deus que abriu o mar para o povo do Egito. É o mesmo Deus que o Senhor ajudou a ganhar a cruz. Foi o mesmo Deus que estava no tanque com o aleijado, com o paralítico. Esse Deus que o Senhor está falando ao Messias, que nós tanto esperamos. É o mesmo Deus, Pai, que parou o sol para Josué. É o mesmo Deus que fez milagres grandes no nosso passado. É o mesmo Deus, Pai, que fala na nossa Torá, o nosso livro, lá em Isaías 53, o Senhor conhece, aonde diz assim, ó: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Este mesmo Deus, Pai, do Senhor está Está explicado então o porquê dessa alegria no meu coração. Está explicado então o porquê dele. Então esse sangue que está na minha camisa, que eu fui buscar no cordeiro, que era para ser morto, é o cordeiro real. É o cordeiro então que morreu pelo seu e o nosso. E esse sangue está aqui hoje para a redenção dos nossos erros. Esse sangue está aqui hoje para transformar as nossas vidas. Senhor, então trabalha dizendo: hoje chegou a salvação para a nossa casa. Eu profetizo na sua vida que hoje chega o Senhor na sua vida. Eu não sei o que está acontecendo na sua casa, mas é hoje. Fique de pé. Fique de pé. Fique de pé para que a gente já possa concluir. Aquele homem não sabia o que ocorreu, mas o sangue em sua camisa era dos reis dos reis e Senhor dos senhores, do rei dos reis e Senhor dos senhores. Talvez você não está conseguindo compreender, mas esse mesmo homem, esse homem das mãos brancas, esse homem do sangue real está aqui. Talvez você hoje esteja como Rufo, trancado em seu quarto sem ter a luz do dia. Talvez você esteja em pranto, sem saber para onde ir, sem saber o caminho a seguir. Mas hoje o Senhor te chama. Hoje o Senhor quer te mostrar o verdadeiro caminho, o caminho que leva